Transforme-se pela renovação da sua mente. Em Romanos 12, 2. Provavelmente você já percebeu e parou para se perguntar o porquê atualmente existem inúmeras doenças físicas que se originam ou são potencializadas no cérebro ou na mente. Isso porque o cérebro e a mente e a consciência não são a mesma coisa. Mas eu vou falar detalhadamente disso depois. Isso se tornou mais evidente e mais falado após a pandemia, você já deve ter percebido, onde tivemos que ficar isolados e com medo do desconhecido e de uma doença que se alastrava pelo mundo, assombrou e continuou assombrando, deixando rastro de dor e pensamentos negativos. Uma geração parou para conter o desconhecido. Dessa época para cá, muitas coisas mudaram e muitos questionamentos surgiram em nossas mentes. E analisando mais a fundo, o que teria a ver tudo isso com o corpo, com a mente, com o consciente, com a física, neurologia e a espiritualidade? Nesse vídeo eu quero que você reflita e entenda onde o corpo e a mente se unem. Tenha certeza de que eu vou te contar agora, você pode até ter percebido, mas talvez não tenha visto desse ângulo. Essa visão muda completamente a percepção de vida. E o nosso corpo e a nossa mente, ele tem uma profunda ligação. E o estado emocional ou psicológico de cada pessoa afeta diretamente o funcionamento fisiológico do corpo humano. Você já deve ter percebido isso. A medicina psicossomática e a neurologia vêm avançando muito nessa área há décadas. E uma área que é muito intrigante, precisa-se de muitos estudos e novas descobertas recentes mostram esse avanço. Bom, o nosso corpo, o nosso cérebro, ou essa massa cinzenta, é um órgão mais complexo do corpo. Ele é o que comanda o sistema nervoso central e é ele que envia todos os comandos necessários para o funcionamento geral do nosso corpo. Mas isso provavelmente você já sabe. Quando o cérebro processa um estresse ou um conflito interno, como traumas de infância, ou algum ocorrido acidental, ou algum fato traumatizante, isso ativa uma resposta fisiológica e, se mantida por um tempo muito grande, ele danifica órgãos e todo o sistema do corpo humano. E como o nosso corpo reage a essas influências? De acordo com o neurocientista Joseph Ledoux, a amígdala, uma parte do cérebro que é crucial para sentir medo, ativa-se rapidamente em situações assustadoras e ela prepara o corpo para essa reação. Sendo assim, primeiro, a situação pode levar o corpo a um estresse crônico, muito conhecido, além da ansiedade, a síndrome de burnout, que é um distúrbio emocional crônico causado por exaustão extrema, estresse ou esgotamento físico-mental. Ele está diretamente ligado ao trabalho desgastante, exaustivo. E você pode conhecer alguém que já passou ou está passando por isso. De repente, o corpo não responde mais. O cérebro manda uma mensagem de sobrecarga e o corpo padece. Há um desligamento, um reset. Eu brinco que o Nintendo resetou. É mais ou menos isso. O cérebro está tão sobrecarregado que ele não aguenta. E essa pressão faz com que o corpo desligue tudo. Mais detalhadamente, o nosso corpo reage quando a mente sente ainda uma angústia, uma ansiedade ou um medo. O cérebro ativa o eixo hipotálamo, hipófise e adrenalina, liberando hormônios como cortisol e adrenalina em excesso, podendo levar tudo a uma consequência física.
pode ser através do aumento da pressão arterial, aumento do ritmo cardíaco, enfraquece o sistema imunológico e causa inflamações crônicas, como a hipertensão que eu falei, infarto, AVCs, diabetes, distúrbios autoimunes que podem manifestar na pele como dermatites, ainda dores de cabeça, desgastes nos dentes ou dores em toda a região de cabeça, pescoço e se estende para todo o corpo. Estados emocionais como a raiva, mágoa, podem alterar e causar problemas gastrointestinais. É claro que você já ouviu isso. Gastrites e úlceras e doenças cardíacas, tristezas profundas podem afetar o sistema respiratório e de pele. A ansiedade pode manifestar alterações no intestino, deixando irritável. Atualmente, o intestino ele é considerado o segundo cérebro do nosso corpo. Ele responde mandando essa reação para o corpo todo. E o estado emocional, mental, influencia o estilo de vida e afeta o nosso corpo. E é justamente nisso que eu queria chegar. Será que existe uma forma de explicar toda essa ligação corpo, mente e espírito? Tanto a biologia quanto a física, a neurociência e a espiritualidade, elas se coincidem em uma única realidade. Agora eu quero explicar um conhecimento um pouquinho mais a fundo, que vai fazer com que você repense o porquê, ou melhor, se tudo isso tem um porquê, tem uma conexão. A neurociência ainda não consegue comprovar por que o cérebro está envolvido no processo dos pensamentos, mas que não é o cérebro que cria esses pensamentos. Isso seria algo que seria da consciência, onde o cientista Roger Penrose fala da consciência, ela não pode ser explicada por processos clássicos, mas sim por processos quânticos. Vamos entender de uma outra forma. O cérebro, ele é tudo físico, essa massa cinzenta dentro da nossa cabeça. A mente seria os pensamentos, uma máquina de criar narrativas, memórias, medos, desejos e tudo o que transforma vira história. A consciência, de acordo com Penrose, ele propõe que a consciência seria um fenômeno físico quântico, intrínseco, que emerge de momentos de colapso da função de ondas que ocorrem dentro do cérebro. Já o neurocientista renomado Joseph Ledoux diz: sem eu, sem medo. Uma vez que entendemos a consciência, obtemos emoção de graça. Os budistas acreditam como um fluxo contínuo, dinâmico e impermanente de percepções e experiências, que tem como função perceber e conhecer o objeto. Já a mente, ela é considerada a coisa mais rápida do universo, não limitada pelo tempo e espaço, sendo a base para o karma. Já pela espiritualidade, a consciência, ela é entendida como uma capacidade inata, espiritual, concedida por Deus ao ser humano, que funciona como um tribunal interno ou uma voz de Deus na alma, uma voz interna. Existem várias passagens bíblicas que vão relatar justamente isso. Em Provérbios 17, 22, fala: o coração alegre é bom remédio para o espírito abatido. Alegria, saúde, tristeza, depressão faz adoecer o corpo. Em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, mostrando que a ansiedade
altera o batimento físico e emocional. Já em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Transformem-se pela renovação da sua mente. A mudança de pensamento alinhados a Deus, ela vai gerar internamente transformação na vida. É a frase que eu inicio o vídeo. A neurociência, ela descobriu uma rede neural chamada modo padrão, que é responsável pelo tal piloto automático da nossa vida. Na frase que eu inicio o vídeo, Romanos 12, 2, diz: transforme-se pela renovação da sua mente. Toda mudança começa pelo pensamento. Alinhados com Deus, gera cura interna e transformação de vida. Através da neurociência, eu consegui entender algumas coisas diferentes. Através da rede neural, chamada modo padrão, que é responsável pelo tal piloto automático da vida, nos mostra exatamente isso. O que a consciência faz, o que a consciência nos mostra. E tudo coincide em um único ponto, a nossa mente, consciente ou subconsciente. Elas estão ligadas diretamente com tudo, com todas as doenças originadas no nosso cérebro. Mas é a ansiedade um dos males que aterroriza a humanidade, principalmente pós-pandemia. Ou seria pelo excesso de estímulos dos dias atuais? Bom, a ansiedade não é um sentimento. Não sei se você sabe, mas os sentimentos são só 4: alegria, medo, raiva e tristeza. Sendo assim, a ansiedade, ela não se enquadra nesses 4. A ansiedade, ela é uma exacerbação, um medo em excesso, aquele medo incontrolável que pode ser geralmente por algo futuro, geralmente é, ou por alguma perda. Joseph Ledoux descobriu que a amígdala é uma parte do cérebro que ela é crucial para sentir medo, ativando rapidamente essas situações assustadoras e preparando o nosso corpo para tal ação. Isso explicaria a ansiedade? Esse estado de medo que a ansiedade faz com que o nosso corpo procure uma forma aparentemente de interromper esse processo de angústia e de medo. E como o nosso corpo, ele libera uma dopamina para dar essa sensação de calma, de falsa calma, porém, somente acontece naquele momento. E logo o turbilhão de pensamentos acelerados e angustiantes tomam conta novamente dos pensamentos. Para interromper esse processo ansioso e de medo, existem técnicas simples, rituais, que podemos fazer para ajudar a nossa mente a acalmar. Estar vivendo o momento presente. Criar rituais simples, como comer à mesa, tomar um banho gelado ao amanhecer, acalmar nossa mente e nosso corpo com hábitos tranquilos, retirar estímulos visuais como telas e celulares, ler um bom livro, mesmo que seja uma pequena página ao dia. Mas o melhor e o mais poderoso relatado pela neurociência e pelos discípulos é viver no tempo presente, viver no agora. Isso altera todo o estado do seu consciente, consequentemente, tendo uma mudança no seu subconsciente. Então, mudar nossa mente,
criando novas memórias ou até mesmo uma nova realidade para a vida, pode tornar algumas doenças cerebrais inativas ou até mesmo diminuir a sobrecarga no corpo físico ou diminuir as doenças. É exatamente isso que o Dr. Joseph Murphy fala no seu livro O Poder do Subconsciente, o que eu quero aprofundar com vocês nos próximos vídeos. E se a união das teorias da física quântica, neurociência e espiritualidade se fundem, seria atualmente a melhor forma para que visualizássemos o nosso corpo como um todo? E para finalizar, deixe um pensamento para o seu subconsciente. Ocupe sua mente com os conceitos de harmonia, saúde, paz e boa vontade. E coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Joseph Murphy, escritor espiritualista. Muito obrigada, com muita gratidão.